Queria pedir que os irmãos abrissem a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Hoje nós vamos considerar os versos 10 a 12 do capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 10, capítulo 1, desculpa. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 10 a 12. Só um minutinho. Vocês já repararam como tanto na ficção quanto na vida real, pessoas, grupo de pessoas ou até mesmo nações se unem apesar das diferenças quando possuem um objetivo comum? Vou repetir. Pessoas, grupo de pessoas ou até mesmo nações se unem apesar das diferenças quando possuem um objetivo comum. Um grande exemplo da vida real disso que eu estou falando foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando a antiga União Soviética se uniu à aliança formada por Inglaterra, França, Estados Unidos, que eram historicamente inimigos, para derrotar um inimigo comum, que era a Alemanha nazista. Na ficção, esse tipo de aliança é muito comum. Tolkien, do autor do Senhor dos Anéis, e aqui eu estou falando do clássico, tá? Esse que está passando agora eu nem vi ainda, então não sei se presta. Mas Tolkien, quando escreveu o clássico Senhor dos Anéis, o primeiro, A Sociedade do Anel, fala sobre isso, sobre um grupo de pessoas diferentes, algumas dessas inimigas históricas, que se unem contra um mal comum. Na história imaginada por Tolkien, há os hobbits, um povo isolado que não tinha relação com ninguém, há os humanos, um elfo, um anão, um mago. Sendo que há anos, esses povos humanos, elfos, anões, não se davam bem, viviam em constantes guerras e batalhas e inimizades. E a ideia, a intenção de Tolkien é mostrar que por um bem maior é possível ter a unidade a despeito das diferenças. Ou seja, o que uniu a Sociedade do Anel era mais importante do que o que separava eles. É o mesmo que Paulo está ensinando na passagem que vamos ver hoje. O que une a igreja é maior do que as equivocadas razões que estavam gerando divisões na igreja de Corinto. Então vamos lá. Enfim, ao texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que ela revele entendimento para a Tua igreja, daquilo que nos une e a razão pela qual nós não devemos nos separar, Senhor. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja de Corinto, fortemente influenciada pelo mundo, estava situada em Corinto, como eu já disse, uma cidade degradada moralmente. Mesmo diante dessas condições, que eu já repeti inúmeras vezes, por isso eu não vou detalhar tanto aqui, Paulo destaca no início da carta, lá no verso 2, que a grandeza da igreja estava na natureza deles. Eles pertenciam a Deus, mesmo no meio daquele povo, foram santificados ou justificados, e eles foram chamados para a santidade.
Por isso que eles eram um povo de natureza grandiosa, não por algo que houvesse neles, nem na cidade de Corinto, mas pela obra que Deus estava fazendo naquela igreja. Diante desta grande obra de Deus, mesmo com todos os problemas, Paulo expressa grande gratidão ao Senhor, porque mesmo naquela lama que era Corinto, ele levanta um povo, e ele diz que esse povo vai perseverar até o fim, e ele vai confirmar esse povo em perseveração, o que nós vimos quando consideramos o capítulo 1, do versículo 4 a 9. Agora, a partir de 1:10, que é o primeiro verso que vamos considerar hoje, até o capítulo 4, versículo 21, pasmem, surpreendentemente quase 25% da carta, Paulo vai tratar sobre problemas de divisões na igreja. E hoje nós vamos ver quais eram esses problemas e como Paulo nos orienta a tratá-los. Então vamos lá. Primeiro ponto, o que une a igreja? Está lá no capítulo 1, versículo 10, que eu vou ler novamente. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Vamos lá. Paulo inicia o ataque a esses problemas de divisões, fazendo uma súplica, é o que ele diz. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico. Observe um detalhe aqui. Paulo percebe que as contendas em Corinto ainda não haviam causado a cisma da igreja, a divisão definitiva da igreja. E é por isso que ele tem pressa e ele suplica esse clamor exagerado para que a igreja volte a um relacionamento saudável. E qual é o relacionamento saudável que a igreja deve ter? De divisão? Não, de comunhão. Porque a igreja tem a comunhão porque ela possui verdadeira comunhão com Cristo Jesus. Volta um pouquinho no verso 9, o verso imediatamente anterior, e olha como Paulo, não sem querer, finaliza a perícope anterior, o parágrafo anterior, dizendo, ressaltando a comunhão da igreja. Ele vai dizer: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Agora, a partir do verso 10, Paulo vai mostrar que essa comunhão que está sendo atrapalhada. Por isso que Paulo suplica que eles observem a comunhão entre eles, porque a comunhão entre eles era fruto não do que eles eram em si, não deles como igreja, não por causa da região, por nada disso, mas por causa daquele que os chamou, o Senhor, para a comunhão, Deus para a comunhão com Jesus Cristo. Por isso, Paulo se dirige a eles, mesmo em contendas e divisões, como irmãos. Está lá no início do verso 10. Eu estou lendo na NVI, tá? E como irmãos, porque eles possuíam unidade espiritual em Cristo Jesus. Foram chamados à comunhão. Tudo aquilo que aconteceu no verso 2 que nós lemos. Santificados, chamados para ser santos e etc. Essa comunhão, então, já que a natureza de todos era a mesma, e a comunhão que eles possuíam vinha do alto e não deles, essa comunhão implica, então, unidade, harmonia e exclui divisão e rivalidade. Observe que Paulo os exorta, admoesta, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, está lá no início do verso 10. E isso era uma prática habitual do apóstolo Paulo. Ele sempre apresentava no nome de quem ele falava. Em Romanos 12:1 ele diz, por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 15:30, pela mansidão e benignidade de Cristo. Em 2 Coríntios 10:1, no Senhor Jesus, e etc. Você vai ver Paulo usando essa forma de falar em vários momentos nas suas cartas. Isso ocorre porque Paulo era o apóstolo.
Ele está revelando, quando ele vai atacar o problema da igreja de Corinto, ele está revelando a sua credencial, o seu crachá. Por quê? O que é o apóstolo? Nós já conversamos sobre isso aqui. O apóstolo não é aquele que fala em nome dele mesmo. O que Paulo está querendo dizer é que quem está exortando a igreja à comunhão e não à divisão não é ele, mas Jesus Cristo. Porque o apóstolo é aquele que fala a mensagem que não é dele, na autoridade que também não é dele. E Paulo quer deixar bem claro de quem é a mensagem e com qual autoridade ele fala. Estabelecida essa autoridade de Paulo como apóstolo de Jesus Cristo, vamos enfim ao conteúdo da exortação. Ele diz na sequência lá do verso 10: a todos vocês que concordem, em nome de Jesus Cristo, a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. Paulo exorta aqui os membros da igreja de Corinto para que se entendam, confessando de modo unânime a fé em Cristo, e por isso, olha que tem uma sequência lógica, porque eu confesso a verdadeira fé em Cristo e tenho a compreensão dela, consequentemente eu não posso andar em divisão. Muito pelo contrário, tenho que andar em paz com os meus irmãos, em comunhão com meus irmãos. Paulo não está pedindo aqui uniformidade de opinião sobre tudo, não é isso que Paulo está falando, mas uma atitude de amor que busca harmonia e paz. Existe uma relação de causa e consequência aqui. Olha lá, vamos entender bem essa relação. Filipenses capítulo 2, versículos 1 e 2. O fato de Paulo chamar a igreja à união é porque a união da igreja é consequência do chamado de Deus. Então é isso que a gente vai ver aqui em Filipenses, vai ficar bem claro. Olha como é importante esse texto. Ele diz, Filipenses capítulo 2, versículos 1 e 2. Se por estarmos em Cristo, ou seja, eu vou acrescentando algumas coisas aqui, termos comunhão com Cristo. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nota que Paulo não diz aqui tenham o mesmo pensamento. Ele diz tenham o mesmo modo de pensar. O modo de pensar daqueles que foram transformados pela comunhão com Cristo, que entendem que tem que amar o irmão, que tem comunhão com o irmão, que o Espírito dividido na igreja, compartilhado, dividido não, mas compartilhado na igreja é o mesmo. Que tem que ter afeição e compaixão. De posse desse modo de pensar, então a igreja anda unida. E na sequência, voltando lá para o nosso texto em Coríntios, 1 capítulo 1, versículo 10, Paulo vai dizer a razão por qual é importante que eles tenham essa mesma direção de coração, esse mesmo caminhar, essa mesma forma de pensar. O que é? Qual é a razão? Para que não haja divisões entre vocês. Aqui é uma proibição clara para os coríntios de formarem partidos na igreja. Ele notifica os coríntios de que macular, ferir essa unidade ou dividir a igreja é uma ofensa grave que afronta o próprio Senhor Jesus Cristo. Notem que existia um contexto interessante lá em Corinto. As igrejas pessoas formaram partidos, exato, como partidos políticos. Se uniram blocos e não tinham comunhão uns com os outros. A gente vai ver isso aqui mais no segundo ponto. Mas esse era o contexto. E Paulo está dizendo aqui que essa forma de comportamento afronta a comunhão com Jesus Cristo. Antes, ele diz lá na sequência do texto, antes de fazer isso, antes de andar em divisão, antes de seguir por esse mau caminho, que todos
estejam unidos num só pensamento, num só parecer. A igreja, como Paulo, nós vamos ver mais lá na frente no capítulo 12, Paulo ilustra como um corpo humano. E isso tem um significado. É para refletir unidade, harmonia, funcionamento conjunto. Por esta causa, a igreja de Corinto é exortada a trabalhar juntas em unidade de mente e julgamento, de forma que esteja caminhando num só pensamento e num só parecer. Você já se perguntou, aqui é uma ilustração aqui, extemporânea, você já se perguntou o que é um corpo dividido contra si mesmo, se nós usarmos essa ilustração do corpo humano? Pois eu vou dizer para você, é um câncer. Um corpo lutando contra o próprio corpo é o câncer. Quando Paulo apresenta a união como um corpo humano, então você deve imaginar que andar em divisão é uma doença neste corpo. E o termo a que Paulo exorta, num só pensamento, significa a capacidade de perceber e entender bem como a habilidade de sentir e julgar e observar conforme a palavra de Deus. E num só pensamento e parecer, esse parecer significa aquilo que é conhecido e pensado, aquilo que estava na mente deles. Logo, em outras palavras, juntando tudo isso aí, Paulo quer que os coríntios estejam unidos em suas observações, em seus julgamentos, e que abandonem esses partidarismos, e que o entendimento deles, a intenção deles, seja viver unidos em paz. Um detalhe que eu já falei anteriormente, mas vou repetir, é que Paulo, embora deseja livrar a igreja de divisões, não está pedindo aos coríntios uniformidade, um único pensamento. Não. Em vez disso, é unidade apesar da diversidade. Conforme ilustrou muito bem um homem chamado Rupert Meldenius, eu acho que é assim o nome dele, um escritor do século XVII. Ele disse: nas coisas necessárias, unidade; em coisas não essenciais, tolerância; e em todas as coisas, amor. Aqui tem várias lições para mim, para você e para nós como igreja. Primeiro, é um grande incentivo à comunhão. Olha o que nós podemos extrair desse texto. A razão pela qual eu tenho comunhão com cada um e vocês têm comunhão com cada um que está ao seu lado, não é nada que há em mim nem em vocês. A razão da nossa comunhão não tem a ver com os nossos gostos parecidos, manias parecidas, atividades que nós exercemos juntos, porque eu acho esse fulano, beltrano, ciclano legal. Tudo isso faz parte, mas não é isso que é o fundamento da nossa comunhão. O fundamento da nossa comunhão está naquele que nos chamou, em Cristo Jesus. É o que João vai dizer lá na sua primeira epístola, quando ele está explicando por que ele proclama o Evangelho. Porque os apóstolos proclamavam o Evangelho, apesar dos perigos. Todos foram mortos, à exceção de João, que morreu de idade, mas sofreu tortura e etc. Então, por que esses homens se dedicavam a pregar o Evangelho, apesar de todas as dificuldades? Ele diz lá no verso, uma das razões, ele diz no verso 3 do capítulo 1 da sua primeira epístola: nós os apóstolos, lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então a pregação do Evangelho é que para que aquele que crê no Evangelho, então, possa ter comunhão com a igreja. Então, o fundamento da comunhão é o que nós temos em comum? O fundamento da comunhão é a nossa cultura? O fundamento da nossa comunhão é a idade? Porque nós temos idade mais ou menos parecida? Nada disso é o real fundamento da nossa comunhão. O fundamento da nossa comunhão é ter comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo.
Isso aqui é um grande incentivo para mim e para você. Um incentivo para estar aberto a conhecer os seus irmãos. Conversar com os irmãos apesar das diferenças. Participar dos metas, participar do na mesa. Tem muitas pessoas, talvez alguns saibam do que eu vou dizer, talvez alguns não saibam, mas vocês sabiam que tem muitas pessoas que vêm para a nossa igreja e têm dificuldade de se integrar? Isso é comum, porque é natural que tenha alguns grupos se formem, pessoas que se conheçam há mais tempo, tudo isso é natural. Só que, apesar disso, apesar dessas diferenças, você não pode impor barreira à unidade da igreja. Muito pelo contrário, você tem que ser um instrumento para que essas barreiras caiam. Não pense que é a instituição PIB do Pará, que é o pastor André, que é o núcleo de integração, que é o núcleo de acolhimento, qualquer núcleo ou líder que você possa imaginar, que é responsável por isso. É cada um de nós. Por quê? Porque nós temos que fazer um esforço para receber todos. Eu não estou dizendo que você não pode ter seu grupo de amizade. Eu tenho um grupo de amizade mais próximo aqui na igreja. Não é o ponto esse. O ponto é que esse grupo se torne fechado a ponto que ninguém consegue entrar. A ponto que você não consegue ter comunhão com outros. É esse que é o ponto. Por que nós temos que ter essa visão ao invés de barrar tudo? Porque Paulo diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 26. Todos vocês, os crentes, claro, são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É muito fácil entender isso, gente. Quem é pai aqui, eu sou pai recente e eu só tenho um filho, então não conta. Mas se tiver alguém aqui que é pai de mais de um filho, sabe que a coisa que mais deve chatear a vida de um pai é irmão brigando. Um irmão brigando com o outro. Eu tenho um irmão mais novo, tem 16 anos, ele tinha muito tempo. Ele tem 21 ou 22 anos. E, graças a Deus, a gente nunca brigou de verdade. Mas eu imagino o quanto entristeceria minha mãe se eu brigasse com ele. É essa a ideia. Nós não falamos irmãos porque é um jargão evangélico, gente. É porque tem sentido e significado. E aqui já vai um alerta para esse tempo de eleição. É claro, fora de qualquer questionamento, que existe um lado em que alguns princípios morais são alinhados, mais alinhados, por assim dizer, ao que defende a ortodoxia bíblica. E nós devemos ser obedientes e submissos à vontade de Deus, acima de tudo. Acima, inclusive, dos nossos gostos pessoais. Mas o ponto não é esse que eu quero tratar. Não quero tratar sobre política aqui. Mas eu quero tratar que essas razões não são o suficiente para que nós não tenhamos um bom testemunho cristão, mesmo entre os ímpios. Vou repetir agora, que eu confundi muito a frase aqui. Em tempo de eleição, que os ânimos estão à flor da pele, nós temos que buscar aquilo que mais se adequa à palavra de Deus, em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, mesmo se nós tivermos que nos relacionar ou ter contato com quem não tem essa mesma visão, não quer dizer que isso é uma justificativa para nós relativizarmos a necessidade de darmos um bom testemunho cristão. O que une, e aqui está o fundamento da união, o que une os cristãos verdadeiros é o sangue de Jesus, é a obra que Jesus Cristo fez para salvar um povo. Só que também o que une eu e você a toda a humanidade é a realidade bíblica de que todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nota que eu estou dizendo duas coisas aqui. Existe um ponto em que todos os cristãos estão unidos. A obra de Cristo, a salvação, a eleição de Deus Pai, o habitar do Espírito Santo, a obra trina da salvação. E existe um ponto em que toda a humanidade está unida, que é o fato de que todo ser humano foi criado
à imagem e semelhança de Deus. É por isso que Paulo, seria bom até você marcar alguns textos aí na sua Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 18 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: façam todo o possível, tem que marcar, gente. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, aí agora, ele disse o que não é para fazer, agora ele vai dizer o que é para fazer. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Logo que ele não disse aqui, olha, se o inimigo te procurar, te junta com ele, faz o que ele quer, concorda com ele. Ele não está falando disso. Ele está dizendo, se o inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E aí o verso 21 arremata: não se deixem, aqui é o testemunho do cristão, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Gálatas capítulo 6, só um verso, se fosse você eu marcava isso aí também. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Diz assim: portanto, finge que é sequência, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, especialmente aos da família da fé. Observe sempre, em qualquer relação, o que nos une, a Igreja de Cristo, o sacrifício, o plano de salvação de Cristo, o plano de salvação do Deus Trino, isso é o que nos une. É superior a qualquer coisa. Mas também aos homens de forma geral, todos criados à imagem e semelhança de Deus. É um parênteses que não tinha nada a ver aqui, mas eu vou falar. É por isso que nós cristãos bíblicos, nós devemos ter muito cuidado com o que a gente pensa às vezes. E vocês já repararam que é muito comum, inclusive na mídia, etc., que se morre uma tartaruga, é um drama danado, né? Mataram a tartaruga, não sei das quantas, não sei aonde. Nada contra a tartaruga, eu quero que a tartaruga viva feliz para sempre e tal. Mas, quando morre centenas, milhares de pessoas, parece que não tem a mesma comoção. Não sei quem me contou recentemente que em filmes, por exemplo, é muito comum ver filme que muitas pessoas morrem, são assassinadas, etc. Mas você vê muito filme que mata um cachorro? Não, porque parece que o público não gosta desse tipo de coisa. É curioso isso. Isso é fora do pensamento bíblico. É valorizar muito mais o animal. O animal deve ser valorizado, mas é valorizar muito mais do que você valoriza um homem que foi criado, assim como você, cada um de nós, a imagem e semelhança de Cristo Jesus, de Deus. Mas tá bom, vamos agora, isso é o que une a igreja e os homens, vamos agora o que separa a igreja. Está lá no versos 11 e 12. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Aqui, a primeira coisa que a gente pode destacar é a fonte do qual Paulo obtém o conhecimento das divisões. Alguns da casa de Cloe. Não temos mais informações sobre quem é essa Cloe. O nome dela ocorre somente essa vez no Novo Testamento. Se ela morava em Éfeso, onde Paulo estava,
quando escreveu a carta aos Coríntios, essa carta, ou em Corinto, não se sabe ao certo, mas devemos e podemos, e eu acho que devemos supor que ela residia em Corinto, pois o texto pressupõe que os coríntios a conheciam e que ela levou as notícias sobre coisas que ela teve contato. Note que o informar, a fonte de informação, porque Paulo citou quem disse a ele, informar a fonte de informação revela que ele não estava escrevendo à igreja com base em rumores, com base em fofoca, em nada disso. Ele está dizendo, olha, está acontecendo isso e quem me disse foi essas pessoas aqui. Ele quer mostrar que ele sabe os problemas que estavam ocorrendo naquela igreja. Não foram mensageiros oficiais da igreja que foram a Paulo lá e disseram, olha, é assim que está em Corinto. Não, mas foi alguém, muito provavelmente uma crente dali da região de Corinto, que vivenciou, tomou conhecimento daquilo, uma família, né? E levou essa informação para o apóstolo Paulo. A questão, como eu já antecipei, é que ali estava havendo divisão na igreja, e foi essa informação que chegou a Paulo. E qual era a razão dessa divisão? Por que estava tendo divisão ali na igreja? É o que está no verso 12. Ele diz, alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e ainda eu sou de Cristo. A questão é os partidos, eram os grupos dentro da igreja que só se relacionavam entre os grupos. E eles mentalizaram lideranças específicas. O meu grupo segue a Paulo, o meu grupo segue a Apolo, o meu grupo segue a Pedro, e etc. A ironia, contudo, é que as pessoas que tiveram os nomes identificados com esses partidos, como liderando essas divisões, Paulo, Apolo e Cefas, eu vou primeiro me restringir a esses três, que depois a gente vai ao Jesus. Paulo, Apolo e Cefas repudiavam a existência de grupos, repudiavam a existência de partido, divisão dentro da igreja. O próprio Paulo deixa isso bem claro, avança um pouquinho aí na carta, no capítulo 2, versículo 1 e 2. Vê se Paulo aqui é alguém que quer chamar a atenção, o holofote para si mesmo. Olha lá. Eu mesmo, irmãos, capítulo 2, versículo 1 e 2, 1 Coríntios. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Claramente não é alguém que está buscando atenção para si, ou ter um grupo de seguidores atrás dele. Não é essa a intenção do apóstolo Paulo. Outra curiosidade é que nenhum daqueles líderes citados estava em Corinto. Você sabia disso? Paulo estava em Éfeso, Apolo, que passou um tempo em Corinto, muito provavelmente também estava em Éfeso, já havia saído, e Pedro, por mais que tivesse visitado, que a gente não tem certeza, em algum momento a igreja de Corinto, não era reconhecido por estar lá, ele era o líder da igreja em Jerusalém. Não tem menor cabimento. Vê como era ignorante aquelas divisões. O que Paulo faz então, e agora é interessante notar a escrita de Paulo, é que ele apresenta que esses líderes não têm nada a ver com o que estavam querendo. E ele vai apresentar o nome desses líderes em uma escala. Ele diz, nota que na cabeça de Paulo, pelo coração humilde, há uma hierarquia. Ele diz, o primeiro, Paulo sendo humilde, se considera o mais baixo. Ele diz, vocês dizem eu sou de Paulo. Aí ele diz, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Jesus. Então Paulo vai, até no momento de apontar o problema, ele revela o coração humilde de quem não busca divisão. Vamos ver cada um desses líderes a que esses grupos se atribuíam, alguns fatos apenas. Paulo havia fundado a igreja de Corinto, devido, se eu não me engano, está em Atos capítulo 17 e 16, não tenho bem de cabeça. Paulo havia fundado a igreja, mas devido
ao partidarismo existente, nem todos na igreja o aceitavam como apóstolo. E o objetivo de Paulo era confirmar Cristo à igreja de Corinto, e não ele mesmo. Ele não queria que olhassem para ele, mas para o Senhor, como você pode ler depois no verso 6 aí do capítulo 1. Outro detalhe é que por toda a epístola, Paulo demonstra respeito e apreço por seu colaborador Apolo. Está lá no capítulo 3, verso 4 e 6, verso 22 do capítulo 3, capítulo 4, versículo 6 e capítulo 16, verso 12. Então não tem nenhum fundamento Paulo ser líder de um grupo divisionista, não sei se existe essa palavra. Quanto a Apolo, sabemos que era procedente da renomada cidade de Alexandria, possuía um conhecimento magistral das Escrituras e, embora ensinasse a respeito de Jesus, precisou aprender com mais exatidão de Priscila e Áquila, em Éfeso, o caminho da salvação em Cristo, como narra Atos 18, 24 a 26. Nota que as Escrituras aqui nessa época era só o Antigo Testamento. Então Apolo precisou aprender mais sobre o Evangelho e aprendeu com Priscila e Áquila em Éfeso. Só que Apolo era um grande orador, eloquente. Ele impressionava as pessoas. E quando comparado ao apóstolo Paulo, então impressionava mais ainda, porque, não sei se os queridos sabem, mas o Paulo parece que tinha uma péssima oratória. Lembra do episódio que ele está falando e um camarada dorme e cai da janela? Pois é porque parece que Paulo não era, o negócio dele não era muito pregar em si. Comparado a Apolo, então alguns diziam, não, eu quero seguir este homem, Apolo. Só que como a palavra deixa muito bem clara que ambos, Paulo e Apolo, eram cooperadores do Evangelho. O terceiro grupo, que é o de Pedro, ou Cefas, dependendo da sua tradução, sequer sabemos se um dia, como eu já disse, Pedro esteve em Corinto, mas é provável que ele tenha passado por ali. Só que não era ali que ele era reconhecido e conhecido. Ele era reconhecido, eu imagino que toda a igreja cristã, como a cabeça da igreja, porta-voz dos apóstolos, mas centrado na igreja de Jerusalém. E Pedro e Paulo tinham um respeito mútuo muito grande. Nós podemos ter certeza disso. Tanto Pedro como Paulo refutariam qualquer tipo de facção em seu nome. A respeito de Paulo, olha o que Pedro escreveu. Abre esse texto, muito importante. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 16. Olha o que era Paulo na mentalidade de Pedro. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Tenho em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Agora, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, os quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com as demais escrituras. Note que esse aqui é o principal texto do Novo Testamento que aponta para a canonicidade, para o fato de que as cartas de Paulo estão no mesmo nível do que as escrituras do Antigo Testamento, de revelação divina e etc. É por isso, porque ele diz assim, que o que Paulo escreve como também as demais, então ele está somando as demais escrituras, os escritos de Paulo. Será que era de interesse de Pedro ter algum tipo de divisão com o homem que ele afirma ser inspirado por Deus, falando, escrevendo da parte de Deus? É claro que não. E por último, tinha o grupo que dizia, eu sou de Cristo. E aqui é o grupo mais difícil de entender e até de definir. Uns defendem que esses que diziam eu sou de Cristo, são aqueles que se achavam superiores
superior a ponto de não precisar de nenhum líder, pois eles tinham um relacionamento direto. Se é esse grupo, já cai por água abaixo, porque se eles tinham um relacionamento direto com o autor da comunhão, o fato de viver em facção e divisão revela a falsidade desse relacionamento com Cristo. Mas essa não creio que seja a principal teoria. A segunda é que talvez Paulo estivesse se referindo aqui aos irmãos que não faziam parte de nenhum dos partidos. Esses são aqueles que não afirmam, tem uns que dizem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e aqueles que não dizem isso, então seriam de Cristo. Pode ser, porque lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 22, note que ele vai referir apenas a Paulo, Apolo e Pedro. 1 Coríntios capítulo 3, verso 22. É como se ele tirasse esses que afirmam eu sou de Jesus da relação. Eu particularmente, não eu somente, mas eu particularmente, acredito que ao citar eu sou de Cristo, esse grupo, Paulo está sendo irônico, para destacar o ridículo que é causar divisão na igreja, tendo o coração firmado em homens. Observe como na sequência, vai para o verso 13, na sequência do verso 12, como Paulo vai num caminho de ironia. Ele vai dizer: acaso Cristo está dividido? Olha o tom irônico do apóstolo Paulo. Foi Paulo, ele está perguntando se ele mesmo, foi Paulo crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados, quando vocês foram batizados, a pessoa que batizou, o sacerdote que batizou vocês lá, ele batizou em nome de Paulo? Está vendo? Então parece que aqui ele está dizendo assim, ele quer mostrar que é um argumento do absurdo que aquela divisão estava causando. E aqui, claro que tem muitas lições para mim e para você. Primeiro, lá no iniciozinho do verso 12, ou 11, deixa eu ver aqui. Lá no iniciozinho do verso 11. A necessidade de comunicar às lideranças da sua igreja os problemas. Como é que pode nós, pastores, os seus líderes, como é que nós podemos tentar ajudar de alguma forma a resolver problemas que nós não conhecemos? Paulo vai atacar os problemas de divisão da igreja de Corinto, porque alguns, possivelmente daquela igreja, da casa de Cloe, foram lá e falaram para ele, então ele pôde ser capaz de tratar. Às vezes acontece, e eu sei que acontece, que nós enxergamos problema, nós achamos que tem coisas que precisam ser resolvidas, mas nós preferimos nos omitir ou só ficar, às vezes, reclamando, ao invés de procurar resolver. O ideal é que não é só pastor que resolve problema em igreja. O ideal é que a gente, vocês, nós, cada um consiga resolver aquilo que está ao seu alcance. Mas se não for possível dessa forma, procure o seu líder para resolver. Me procure o pastor Raik, procure o pastor Paulo. É um exemplo de que Paulo agiu diante de uma informação. Mas não vá murmurar, não vá se queixar, não vai apontar objetivamente um problema e buscar a solução. Quem sabe você pode ser um instrumento dessa solução. Tá bom? Segunda lição é cuidado com admiração somente para os de fora. Se você só admira o que está fora da igreja, da sua comunidade local, talvez isso seja um sinal da falta de comunhão e também um sinal da falta de compreensão da condição divina. Se o pastor Raik, meu querido, minha querida, ele é o pastor presidente da tua igreja, não é porque ele estudou na Escócia, fez isso, fez aquilo, fez o escambau, não é por isso. É porque Deus separou ele para esse tempo, ele está aqui, com qualidades e defeitos. É essa visão que você tem que ter de igreja, essa compreensão. Quem é o cabeça da igreja? Quem é que conduz? Não é a cabeça, o cérebro, que diz para onde o braço vai, para onde a perna vai?
Então quem é a cabeça da igreja? É Cristo. É Ele quem conduz. Foi Ele que colocou o pastor Raik aqui. Eu estou usando a título de exemplo. Foi Ele que colocou o seu líder de metanoia lá, por exemplo. Não quer dizer que nem o pastor Raik, nem o seu líder não sejam homens perfeitos que não devem ser corrigidos. Não, não é esse o ponto. Mas é compreender a condução de Deus por trás do funcionamento das coisas. Se a igreja de Corinto tivesse os olhos voltados para os líderes locais e não por de fora, muito provavelmente eles não estavam se dividindo e brigando. Lembra que eu falei, não estava nenhum lá, nem Apolo. E eu sou de Pedro está lá em Jerusalém, está nem sabendo que estão dizendo que são dele. Não forme grupos na igreja, não forme partidos, não tem, eu gosto mais do pastor André, eu gosto mais do pastor Paulo, eu gosto mais do pastor Raik. Isso é tolice e é ridículo. Às vezes tem gente, se você acha que não existe, não se surpreenda, porque existe, que quer descobrir quem vai pregar. Fulano de tal vai pregar. Não, então, não gosto quando ele prega. No outro dia, o pastor Raik vai pregar, eu vou. Isso é muita ignorância sobre o que é uma pregação. Se você sai de casa no sábado, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Se você sai de casa, jovem, sai de casa, quem não é jovem também, sai de casa no sábado, para chegar aqui no culto, para ouvir o André falar, você é um tolo. Você é um tolo. Quando a pessoa prega, qualquer pessoa que for, independente da oratória, se é boa ou se é ruim, quando essa pessoa prega e busca, se empenha em ser fiel à Escritura, quem está falando com o povo é Deus. Você já me viu? Aqui tem um spoiler assim. Você já me viu? Quem fez o JC? Levanta a mão. Você já me viu conduzindo os cultos do JC? É uma bagunça, eu não sei o que eu falo, eu me confundo todo, faço tudo errado. Mas na hora da pregação, não sou eu, é a palavra. É muito fácil em um sentido, não é fácil fazer, mas é fácil no sentido que eu me escondo atrás da palavra de Deus, e quem fala é Deus, não sou eu. O mesmo serve para ministérios. Quanto mais unidos os ministérios da igreja estão, é porque nós estamos entendendo o funcionamento da igreja como um corpo. Às vezes tem um que diz, não, sou time atitude. Não, eu sou time man. Olha, o Samuel riu ali, eu vou falar, eu sou time seguros na verdade. Eu sou time isso, eu sou time aquilo. Isso é uma besteira. É uma igreja só, é um corpo só. Se você tem na sua mente, porventura no seu coração, acha que é mais importante esse ministério, é mais importante esse, eu tenho que valorizar aquele, você tem qualquer resquício, eu acredito que vocês não têm, mas se vocês têm qualquer resquício dessa tolice no coração, vou dizer uma coisa para vocês que talvez não seja tão visível de forma geral. Eu acho que até é, mas pode ser que para alguns não seja. Meus queridos, a sintonia, a amizade, a comunhão, o querer bem que eu, o pastor Raik, o pastor Paulo, o irmão Cláudio, nós temos um com o outro, eu nunca vi na minha vida aí, mundo afora, de ter um objetivo comum, de torcer pelo outro, de andar junto. Então, se tem no seu coração algum sentido de divisão, esquece isso, porque não vai agradar a gente de maneira nenhuma. Tá certo? Outro, se você entende, apesar de tudo que eu já falei, que é para andar nos grupinhos, fechado e tudo mais, mesmo que vocês não estejam ocupando os líderes que nem sabem, mesmo assim, você está sendo instrumento para dividir a igreja. Ai daquele que quer dividir a igreja. Concluindo, assim como no Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel se uniu contra um mal maior que no mundo imaginado por Tolkien era Sauron,
assim também nós, como igreja, devemos compreender o bem maior que nos une. E com isso, a despeito de nossas diferenças, vamos avançar juntos como a noiva de Jesus Cristo, ciente de que o bem maior que nos une é a comunhão que temos com Deus Trino, mediante a fé no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e o habitar do Espírito Santo de Deus. Que isso seja a razão da comunhão de cada um de nós, a despeito de nós mesmos. Em nome de Jesus, amém.